O ar naquela noite parecia conspirar contra mim. Cada respiração se transformava em vapor no silêncio cortante de Denver, como se a cidade segurasse o fôlego junto comigo. O relógio do meu celular brilhava às 3 da manhã. 3h12. Uma dor aguda rasgou meu abdômen, tão intensa que me obrigou a dobrar o corpo sobre o banco do carro. Justin, eu chamei, a voz trêmula no escuro. Ele lançou um olhar rápido, impaciente, como se eu interrompesse um horário marcado. Pensei que talvez fosse apenas uma. Pedi que ele estacionasse. Pedi com calma primeiro, depois com urgência. Pedi com lágrimas no fim. Por favor, para. Eu disse. Justin suspirou, olhou para o relógio do painel e respondeu com uma frieza que me cortou mais que a dor. Já estou atrasado. Para de fazer cena. Falou como se eu fosse uma atriz, como se a dor que me dilacerava fosse encenação. A incredulidade me paralisou por um segundo. Depois, o medo. A cada contração, a urgência aumentava. Meu coração corria com a mesma velocidade do pânico. Busquei no escuro referências, postes, placas, a luz amarelada de um prédio que poderia indicar o caminho mais rápido para o hospital. Minhas pernas tremiam, minha visão escurecia nas bordas. Em vez de mãos que me segurassem, havia distância entre nós, uma decisão cruel que deixou em evidência quem ele realmente era. Não vou descrever aqui os detalhes gráficos do que veio depois, isso você verá na história inteira, mas preciso dizer que havia algo ainda mais cruel do que o ato físico. A atitude de transformar minha dor em piada, de reduzir o momento mais sagrado da minha vida a uma inconveniência. Quantas vezes olhamos para o outro e assumimos que seu sofrimento é dramático demais para ser real? Quantas vezes acreditamos mais na imagem de alguém do que no grito que ele provoca? Neste exato instante, quero que você segure essa imagem. A mulher que respira em nuvem no ar frio, com as mãos apoiadas no capô de um carro, sentindo uma vida se movimentar por dentro enquanto sente o abandono por fora. Pergunte-se, você reconheceria os sinais de perigo quando vem da pessoa que você ama? Você saberia agir se sua amiga estivesse ali, sozinha, com a dor mais pura e ninguém a escutando? Eu proponho que siga comigo. Há vozes que chegam da janela, passos que mudam tudo, um telefonema que altera destinos. Há também consequências que começam no dia seguinte, polícia, hospitais, testemunhas e um processo que não permite que o silêncio leve vantagem. E, no centro de tudo, o som que você ainda não ouviu, que cura e que confirma, o primeiro choro de uma vida que venceu a noite. Continue, a verdade vem a seguir. Ao longo deste relato vou contar com detalhes o que aconteceu naquela estrada fria. Quem ouviu meus gritos, como o socorro surgiu, o susto no hospital e a batalha que se seguiu nos tribunais. Não é só um relato de dor. É também um mapa para quem precisa reconhecer sinais, buscar ajuda e encontrar a voz. Cresci em Denver, numa casa onde as janelas sempre deixavam entrar luz suficiente para acreditar que nada muito ruim poderia acontecer. Meu pai, Frank, era um homem de poucas palavras e mãos calejadas, dono de uma fábrica de tecidos que sustentava dezenas de famílias. Para nós, aquela fábrica não era apenas lucro, era história, suor e dignidade. Minha mãe, Bárbara, tinha paciência de quem mantém lares. Vinha ao meu quarto com sopas quando eu adoecia, bordava paninhos e dobrava roupa com cuidado que parecia selar promessas. Justin entrou na minha vida com leveza. Foi num aniversário de amigos, num daqueles encontros onde você espera nada mais que bolo e conversas. Ele apareceu de jeans e camiseta branca, simples, com um sorriso que me ficou. Trouxe comigo a banalidade que depois se transformou em hábito. As idas ao estádio do Rocks, o café na mesa da Fax Avenue, as tardes vasculhando sebos no centro da cidade. Ele conhecia a melhor rota para evitar trânsito, sabia o nome do barista e lembrava do gosto da torta de mãe dele. Detalhes que, à época, me pareceram gentis buscas por afinidade. Casamo-nos numa cerimônia íntima. Luzes brancas, poucas pessoas, a família reunida. Eu usei uma clutch azul, dobrada no colo como se carregasse mais que documentos. Levava sonhos. A vida que montamos era simples, e isso me deu segurança. Havia jantares nos domingos com as duas famílias. Andrea sempre trazia a torta, e Edward, com seu jeito calmo, fazia perguntas sobre o trabalho da fábrica como se marcasse território afetivo. Meus pais, práticos e orgulhosos, viam em Justin alguém que parecia comprometido, alguém em quem confiar. Quando descobrimos a gravidez, a casa pareceu aumentar de ternura. Compramos enxoval numa tarde chuvosa, sacolas foram colocadas sobre a cama, e lembro de um mordedor amarelo brilhante que, por algum motivo, me fez rir. Dobramos roupas minúsculas, escolhemos uma pequena poltrona para noites de amamentação e penduramos um mobile no quarto, girando lenta e prometendo sonhos.
Até o casaco jeans de sempre ganhou significado. Deixei-o dobrado na cadeira como se fosse um selo de continuidade entre a minha vida anterior e a vida que eu aguardava. A rotina, entretanto, tinha seus modos de mostrar rachaduras. No começo, eram coisas sutis, uma frase cortante depois do jantar, um olhar que demorava mais que o necessário, uma mensagem que não era respondida. Eu justificava, era cansaço, desgaste, algo que o tempo resolveria. Justin, que havia sido carinhoso e presente, passou a fazer observações sobre dinheiro com mais frequência. Comentários sobre sorte e segurança surgiam soltos nas conversas, quase em tom de piada, quase em tom de avaliação. Seu pai tem sorte, dizia ele de leve, você tem segurança, e eu ria para não alterar o clima. Houve pequenos sinais que eu preferi ignorar. Ele, que antes acariciava minha barriga com cuidado, passou a tocar como se avaliasse uma posse. As perguntas sobre visitas à fábrica se tornaram insistentes. As solicitações para conversar com seu pai vinham com um tom urgente e repetitivo. Minhas amigas notavam um silêncio diferente às vezes. Minha mãe, em ligações, perguntava se estávamos bem, num cuidado que escondia a ansiedade. Andréa trazia sopa, Edward enviava mensagens com conselhos discretos. E, mesmo cercada, eu sentia um nó crescendo no peito. A vida que eu conhecia era preservada por detalhes minúsculos. O cheiro do café pela manhã, a risada nos jogos, o casaco jeans pronto na cadeira. E foi justamente nesses detalhes que uma mudança lenta encontrou passagem. Às vezes, quando estava sozinha dobrando as roupinhas do bebê, eu imaginava futuros e cenários. O primeiro sorriso, o primeiro passo, a casa cheia. Também me perguntava se estava exagerando ao perceber um tom diferente na voz dele, um cálculo nas palavras. Pareceu tão pouco, tão insignificante, que procurei desculpas. Nosso lar parecia inabalável às vezes. À noite, eu me apoiava no parapeito da janela e olhava as luzes da cidade e sentia gratidão. Mas as fissuras iam aparecendo em frases que deixavam um gosto metálico, observações sobre o que é nosso e o que deveria ser garantido, como se o futuro do bebê pudesse ser uma moeda de troca. Sutilezas que, somadas, desenharam um mapa que eu ia ler. Eu não sabia que aquela paz aparente seria o cenário de minha prova final. Conheci o Justin numa tarde que parecia comum demais para ser lembrada. Um aniversário de amigos, bolo na mesa e vozes que se cruzavam sem pressa. Ele apareceu de jeans e camiseta branca, rindo alto de uma piada que eu nem ouvi. Foi a simplicidade que me pegou, não havia poses, apenas um sorriso que chegava primeiro nos olhos. Você sempre ri assim? Perguntei, e ele respondeu com um encolher de ombros e um olhar curioso. A conversa deslizou como se conhecêssemos aquilo há tempos. Os primeiros encontros foram costurados por coisas pequenas. Café às 8 na Kfax Avenue, tardes em sebos, partidas no estádio do Rockies em que gritávamos juntos. Ele lembrava o nome do garçom, perguntava pela minha mãe, e me dava espaço sem que eu pedisse. Em um desses sábados, voltou da cozinha com um pedaço da torta de maçã da mãe dele. Simples, quente, entregue com um sorriso discreto que me aqueceu. As famílias se encontraram naturalmente. Andréa me recebeu com um abraço e perfume de lavanda. Edward, com calma, perguntou sobre a fábrica do meu pai como se já pertencesse à casa. Nas primeiras festas, eu sentia que mais do que conhecê-lo, eu era aceita. Meus pais observaram e aprovaram. Ele parece gente de palavra, disse meu pai num tom grave. Minha mãe sorriu e guardou silêncio de aprovação. O noivado foi modesto, luzes brancas, poucas pessoas, e eu segurando uma clutch azul que parecia acalmar minha ansiedade. Lembro do momento em que nos olhamos e Justin disse, baixinho, vamos fazer nossa vida. Era simples, e parecia promessa. Prometemos coisas que então pareciam naturais. Domingos em família, aniversários, um neto um dia. Justin era o tipo de homem que aparecia nas cenas cotidianas e tornava tudo mais leve. Quando soubemos que esperaríamos um filho, ele abraçou a notícia como se fosse dele também. Comprou um livro sobre paternidade com anotações, fazia chá quando o enjoo apertava, e segurava minha mão nas consultas. Em casa, dobrava roupinhas com cuidado, encostava o nariz no tecido e sorria como se guardasse memórias antecipadas. Esses gestos pequenos viraram provas de carinho. Até os sinais mais simples importavam. Um cobertor extra na noite fria, a luz baixa acesa quando eu chegava tarde, um bilhete na geladeira com vai ficar tudo bem. Ele cozinhava às vezes. Eu ria quando queimava o arroz e ele ria comigo. Mostrava-se presente nos detalhes que, mais tarde, fariam falta em lembranças. Houve noites em que, durante uma tempestade, Justin me segurou forte enquanto eu tremia. Contou histórias sobre sua infância para me fazer rir. Havia um cuidado em como me ajudava a subir a escada quando a barriga pesava.
a mão leve nas minhas costas, o olhar atento. Em visitas à fábrica, ele escutava meus pais com respeito, e Edward certa vez ofereceu um relógio antigo a meu pai, gesto que solidificou laços. Conversas sobre o futuro eram feitas com tom de promessa. Mesmo então, havia pequenas frases que eu deixava passar. Uma vez ele brincou: quando tivermos um filho, teremos segurança, e eu sorri, confiante. Não era mágoa, era desejo de estabilidade que parecia justo. Só depois eu perceberia como essas mesmas palavras, repetidas com outro peso, dariam lugar a exigências. Naquele tempo, porém, as gentilezas pareciam suficientes. Eu guardava o casaco jeans favorito dobrado na cadeira, imaginando o futuro com esperança. Ainda não sabia que aquilo era apenas o começo de um teste. Pequenas fissuras se formariam como linhas invisíveis, pré-requisitos de uma tempestade que viria. Confiei nas gentilezas e acreditei que elas nos protegeriam, mas estava enganada por enquanto. A vida mudou num instante que parecia irreparável. Lembro-me do telefonema como se fosse vidro quebrando. Justin atendeu, a voz dele mudou num segundo. Não havia mais aquele riso fácil, havia um som oco. Eles. Foi tudo que ouvi antes que ele desligasse. Pouco depois, soube do acidente. Andrea e Edward não voltaram para casa. A notícia caiu sobre nós como uma pedra. O chão tremeu. Os primeiros dias foram uma névoa. Velórios, abraços vazios, pessoas com olhos molhados. Justin ficou imóvel, como se o mundo tivesse tirado as cores da sua visão. Eu tentava segurá-lo. Ele chorava às vezes e então se fechava. Passava horas sentado, olhando para a janela, sem responder. À noite, eu o encontrava olhando para o teto, a expressão distante de quem já não sabia se pertencia ali. No começo, chamei aquilo de luto. Entendi que a perda era brutal e que a alma precisava de tempo. Minha mãe pediu paciência. O tempo cola, disse ela. Eu acreditei. Dei espaço para o silêncio. Inventei desculpas para os dias em que ele não me tocava. Eu via tristeza, não maldade. Mas o luto mudou. A ausência de cor virou peso, e o peso virou raiva. As frases saíam cortantes. Eles tiveram tudo e nos tiraram. Ele murmurava, como se o mundo fosse injusto com ele. Comentários sobre sorte e segurança apareceram com frequência. Seu pai tem sorte, dizia ele, com uma risada que não alcançava os olhos. Eu respondia com calma, mas por dentro algo apertava. As conversas ganharam um tom diferente. Perguntas sobre o trabalho do meu pai deixavam de ser curiosidade e viravam exigência. Você poderia falar com ele? Pedia ele cada vez com mais insistência. Ele deveria garantir que nosso futuro seja seguro. Em jantares soltava frases que deixavam o ar espesso. Não quero que nosso filho viva na incerteza. Palavras que, juntas, tinham um cálculo, não cuidado, mas controle. Tentei falar. Uma noite sentei ao lado dele. Sinto que mudou. Está tudo bem conversar? Ele respirou e respondeu como se fosse um veredito. Não é só sobre perder meus pais, disse. É sobre ver que outros vivem sem dor, e não podemos depender disso. A dor virara com comparação, ressentimento. Percebi que quando o luto vira cálculo, o risco não se resolve com o tempo. Também houve sinais práticos. Checava meu telefone sem pedir, mencionava contratos como quem planta sementes. Se algo acontecer comigo, disse ele uma vez, você deveria garantir que nada falte ao nosso filho. A frase soava protetora, mas havia frieza, uma matemática que incluía transferências e porcentagens. Pequenas manipulações acenderam-se. Pediu para eu falar com meu pai sobre oportunidades. Depois, repetiu com mais pressão. Quando recusei, a decepção em seu rosto não era tristeza, era frustração de quem se sente traído pelo mundo. Você não entende, disse, sua família tem tanto, e eu nada além de promessas. Via veneno aí. A ideia de que nosso futuro precisava ser exigido. As discussões tornaram-se mais frequentes e mais rápidas, faíscas que acendiam incêndio. Eu falava sobre limites. Ele repetia mantras sobre justiça. Em público, ainda sorria. Em privado, fazia perguntas sobre papéis e direitos com insistência que soava como ameaça. A linha entre luto e ambição se desvanecia. Houve momentos concretos que me mostraram a mudança. Uma tarde, ele entrou no meu quarto enquanto eu dobrava as roupas do bebê e pegou um dos macacões com cuidado, como se avaliasse um ativo. Você deveria pedir ao seu pai para assinar alguns papéis, sugeriu, como se falasse do tempo. Num jantar em família, falou de segurança com um tom que deixou todas desconfortáveis. Eu forcei um sorriso. Certa noite,
Encontrei no meu telefone mensagens que não mandei e vi a expressão dele, controladora e fechada. A frequência das exigências tornou-se rotina. Eu me senti presa sem saída. O cenário mudou. O que parecia um exame do destino transformou-se numa decisão dele. Eu, carregando uma vida dentro de mim, senti pela primeira vez que minha segurança dependia de algo além de desejo. Dependia de força, de limites e da coragem de dizer não. A tensão começou como um fio invisível, imperceptível, mas que apertava meu peito a cada dia. No começo eram olhares demorados, perguntas que soavam como curiosidade. Você falou com seu pai sobre isso? Depois vieram as mensagens que não respeitavam horários, as checagens de chamadas, o comentário casual sobre o que é nosso e o que não é. Eu inventava razões para tudo, explicações que mantinham a paz. Cansaço, luto, estresse. Mas a paz foi cedendo espaço para uma vigilância silenciosa. Justin passou a querer saber onde eu estava a todo instante. Manda tua localização. Ele pedia com um tom. Quando eu saía com amigas, ligava em seguida para conferir se eu já tinha voltado. Procurava no meu bolso, vasculhava minha bolsa, perguntava por mensagens que eu nem lembrava de ter escrito. O gesto se disfarçava de preocupação, mas eu sentia a culpa como se tivesse feito algo errado. Comecei a andar com o coração acelerado, calculando rotas, horas, justificativas. As demandas por segurança ganharam forma. Primeiro conversas, depois ordens veladas. Converse com teu pai sobre a fábrica, disse ele numa noite. Quando respondi que não cabia a mim garantir o negócio da família, o rosto dele endureceu. Não houve gritos, apenas um silêncio que doeu mais. Em seguida, veio a insistência. Você não entende o que está em jogo. Repetiu até que aquilo deixasse de ser pedido e virasse obrigação. Isolou-me em pequenas doses. Questionava minhas amigas, desconsiderava minhas opiniões em decisões simples, fazia parecer que eu era dramática, a exagerada. Meus pais, que antes eram parte do dia a dia, começaram a ser descritos por ele como obstáculos, pessoas acomodadas que não entendem a realidade. A cada comentário, sua visão se transformava em argumento para me distanciar de quem poderia me apoiar. Mesmo com ligações constantes da minha mãe, ele as via como intrusão. Houve também o controle financeiro, sutil no início. Vamos pensar em gastar menos, dizia, não sabemos o que pode acontecer. Comentários assim pareciam prudência, até que os limites apertaram. Ele monitorava contas, fazia perguntas sobre transferências que eu sequer planejava. Sentia-me vigiada dentro da própria casa, uma cliente de um medo que eu não sabia nomear. A vulnerabilidade de estar grávida amplificava tudo. Cada gesto parecia risco, cada decisão tinha um peso novo. As conversas mudaram de tom para pressão aberta. Se queremos segurança, precisamos agir, dizia. E então sugeria, com uma calma cortante, que eu pedisse ao meu pai que transferisse parte das ações. Quando eu recusava, vinha uma frieza calculada. Então vai ser difícil, dizia ele, como se tivesse em mãos uma equação. A ameaça era implícita. Ele não precisava levantar a voz. Eu sentia o peso de uma escolha que não era minha. Pedia proteção para o futuro do nosso filho, mas sentia que o preço exigido por ele envolvia algo que eu não podia ceder. Em noites em que a dor da gravidez apertava, Justin era mais distante. Não respondia às mensagens tão rápido, ou respondia com frases curtas que deixavam o ar tenso. Em outras ocasiões, aproximava-se como se nada tivesse acontecido, tocava minha barriga com um gesto que misturava carinho e avaliação. A contradição era torturante. Eu lembrava dos momentos de ternura e os comparava com as faltas, tentando achar explicação. Minha ansiedade crescia em silêncio. Confidenciei a uma amiga, e a resposta veio com um conselho que eu queria ter ouvido antes. Se algo te parece errado, confie no teu instinto. Minha mãe percebia o clima e implorava para que eu tivesse cuidado. O que mais me assustava era que as ameaças se tornavam cada vez mais diretas e menos veladas. Cada recusa minha era recebida com olhares que tentavam me convencer de que eu era culpada por não garantir o futuro familiar. O medo instalou-se no corpo. Planejei rotas alternativas para chegar ao hospital, pensei em palavras para pedir ajuda sem despertar suspeitas, calculei horários para não encontrá-lo em casa. A expectativa que antes vinha com alegria transformou-se em vigilância. E assim, num dia comum que parecia igual a tantos outros, entre mensagens e silêncios, subi no carro sem imaginar que aquela viagem seria a fronteira entre o que eu era e o que eu poderia perder. A contração veio como um martelo. No banco do carro, agarrei o tecido do assento como se fosse tábua. A dor explodiu e eu não consegui falar direito. Justin, por favor, para, é a hora.
disse entre respirações. Ele olhou com rigidez. O painel iluminava o rosto dele, frio. Virou a chave e pisou no acelerador. Abri a porta. A noite entrou cortante, vento e silêncio. Tentei me apoiar no capô. Minhas pernas falharam. A dor vinha em ondas. O bebê empurrava com força. Gritei. Pedi socorro. Ele resmungou. Para de drama. A incredulidade cristalizou o medo. Como reduzir aquilo à cena? Levantei um passo. Ele agarrou meu braço, seco, possessivo. A mão apertou como comando. Puxei. Empurrou-me ao chão frio. O ar saiu dos pulmões. A dor aumentou. Gritei por ajuda. Vozes ao longe, mas abafadas. Anda, ordenou. Vai pra casa. A voz sem compaixão. Empurrou-me para o quintal, atrás da casa, perto do velho carvalho. O galpão tinha uma corda empoeirada. Lembrei dos nós de infância, nunca para prender uma pessoa. Justin, não, chorei. A mão que acariciara minha barriga virou instrumento. Amarrava com pressa, precisão, sem hesitar. O nó mordeu o pulso. A corda era áspera, a pele ardia. Cada movimento lembrava o corte na carne. O medo entrou como gelo. Ele disse, se não fizer o que peço, te deixo aqui. Curto. Frio. O mundo reduziu-se a som mínimo. Meu choro, folhas, a respiração. Um cachorro latiu. O bebê se mexeu. Calor e pânico simultâneos. A cada contração o tempo se encurtava. Quis gritar até ficar sem voz. Gritei. Meu Deus, ouvi uma voz. Uma luz cortou a escuridão. Melissa, da casa ao lado, apareceu na cerca, pálida. Patrick veio atrás, passos largos. A comunidade respondeu. Chama a ambulância, ordenou Patrick, correndo até mim. Mãos firmes puxaram a corda. Um canivete deu fim àquilo. A corda cedeu. O alívio foi bruto. Patrick me segurou. Melissa me amparou a cabeça. O frio perdeu força diante daquele calor humano. Alguém já falava no 911. A sirene aproximou-se. Luzes dançaram entre as árvores. Os paramédicos agiram com precisão. Cobriram-me com cobertores, colocaram monitores, checaram o bebê. Ela está em trabalho de parto, disse um deles. IV, verificações, motes de ordem. Em cada gesto senti a distância diminuir entre pesadelo e cuidado. Eu não estava sozinha. Justin não apareceu. Havia fugido. Na ambulância, a corrida foi turva e potente. Minha mãe chorava ao telefone. A voz trêmula deu força. O monitor marcava batidas firmes. Havia esperança. A mão que apertava a minha era de uma paramédica, firme, calorosa. Você está segura, murmurou. Na sala de parto, tudo girou em ação. Instruções, respirações, empurrões. Empurre, disseram. E então, um som que rasgou a tensão, um choro agudo e vivo. Colocaram-no sobre meu peito. Era pequeno, quente, completo em sua fragilidade. O alívio me atravessou como lâmina de luz. Sussurrei, Liam. Depois do choro, veio a calma tensa. O hospital cheirava desinfetante e segurança. A promessa ali era concreta. Sobreviveríamos. Aquela primeira respiração de Liam foi a vitória que começo a contar. Nossa vitória sobre a escuridão que tentará nos parar. Enquanto me colocavam na maca, vi lanternas, o rosto tenso de Patrick e Melissa chorando. Um policial perguntou, o que aconteceu? Respondi em frases curtas. Disseram que Justin fugira. Alívio e raiva se misturaram. Raiva por ter sido deixada. Alívio por não estar mais sozinha. No corredor, uma enfermeira sussurrou, respire, vai dar certo. Contava os segundos entre as contrações, segurando o telefone onde minha mãe falava. As vozes do hospital eram rápidas e certas. O monitor marcava o coração do bebê, firme. Os paramédicos trabalharam com calma. Cada gesto prático me deu um pouco de coragem. Soube depois que a polícia já fazia anotações e procurava meu marido. Quando Lia nasceu, o choro encheu a sala. Colocaram-no sobre meu peito. Senti calor que expulsou o frio daquela rua. Minha mãe chegou. Segurei o bebê e prometi protegê-lo. A sensação foi de vitória. Absoluta. A escuridão daquela noite foi derrotada por algo simples e poderoso. A vida. Ali, entre fios e monitores, entendi que começaríamos a reconstruir.
A primeira respiração de Liam foi o primeiro passo à recuperação após o parto, misturou alívio e vigilância. No hospital, entre curativos e perguntas médicas, dei meu depoimento à polícia com a voz ainda marcada pelo cansaço. Patrick e Melissa ficaram ao meu lado. Suas declarações foram fundamentais. Os paramédicos descreveram como me encontraram. Os registros do 911 e os prontuários médicos passaram a ser provas que confirmavam a urgência do quadro. Quando a polícia realizou a busca, cada detalhe do quintal foi documentado. Os nós na corda, as marcas nos pulsos, o local exato onde eu estivera. Repeti minha história tantas vezes que as palavras, aos poucos, perderam o corte da dor e ganharam firmeza. Havia testemunhas que corroboravam, vizinhos que ouviram meus gritos, Melissa que ligou para o 911 e Patrick que cortou a corda. Fotografias, relatórios médicos e gravações do chamado ao socorro se juntaram aos relatos e fecharam brechas. Meu pai contratou uma advogada experiente, determinada a transformar aquilo em processo. Vitória Reed preparou a documentação, orientou-me sobre o depoimento e explicou cada passo legal. Sabia que testemunhar seria reviver a noite, mas também entendi que era necessário para garantir segurança e justiça. Cada sessão no cartório, cada assinatura, foi um movimento rumo à proteção. As acusações foram claras: privação de liberdade, exposição ao risco e agressão, com agravante por eu estar em trabalho de parto. A terminologia jurídica deu nome ao ato: coerção, perigo imprudente, sequestro. Ouvir esses termos no tribunal trouxe um estranho alívio. A lei reconhecia o que eu vivira e isso tornou a reparação possível. No julgamento, as testemunhas trouxeram consistência ao caso. Paramédicos relataram sinais vitais alterados e a necessidade de intervenção. Médicos confirmaram risco para mãe e bebê. Vizinhos descreveram a sequência dos acontecimentos. A defesa tentou criar incertezas, alegando confusão, mas os registros e depoimentos firmes desmontaram a versão alternativa. A cada sessão, eu via como provas objetivas sustentavam nossa narrativa. No dia do veredito, ouvi o juiz proferir a condenação. A sensação foi complexa: alívio, raiva e uma forma de justiça que começava a reparar. Justin foi considerado culpado e recebeu uma sentença significativa. Anos de prisão que afastariam o perigo concreto que representava. A decisão não apagava o trauma, mas reduzia a ameaça. Paralelamente, movemos ações para garantir a segurança imediata. Ordem de restrição permanente, guarda exclusiva de Liam e medidas para impedir qualquer contato. Assinar papelada da guarda foi um gesto de proteção. Senti o peso da responsabilidade, mas também a certeza de que nosso futuro estaria protegido por lei. A convicção trouxe um tipo de fechamento. Não curei todas as feridas, sobrevivi a dias de flashbacks e insônia, e busquei terapia para reorganizar o corpo e a mente. Ainda assim, saber que havia responsabilização gerava confiança para seguir. O tribunal não devolvia a noite, mas criava barreiras para que ela não se repetisse. Do ponto de vista prático, a família se reorganizou. Meu pai atuou para formalizar medidas que garantissem autonomia financeira e proteção à fábrica. Advogados trataram das transferências e da preservação dos ativos, sempre com foco em blindar o futuro de Liam. A reconstrução passou a ser cotidiana: vacinas, consultas, noites em claro e retornar aos pequenos rituais que compõem a vida de mãe. A justiça foi um passo necessário, não um fim. Recebi a sentença como confirmação de que falar e buscar apoio importa. A presença de testemunhas, evidências médicas e a atuação firme da polícia e da justiça transformaram uma história de violência em um processo de responsabilização. A partir dali, cada decisão visava a segurança de meu filho e a minha própria recuperação. Passo. Nos dias que se seguiram, a vida parecia uma mistura de dor e renascimento. Meu corpo ainda carregava marcas da violência, mas meus braços também carregavam meu filho. E isso, por si só, já me dava uma nova razão para existir. Cada choro, cada olhar dele, era uma lembrança de que eu sobrevivi, e que agora minha missão era viver, não apenas resistir. Com a ajuda dos vizinhos e de uma assistente social, consegui um lar novo, simples, mas seguro. Longe daquela casa onde o medo me consumia, passei a decorar cada cômodo com esperança. O berço pintado de branco, as cortinas claras que deixavam a luz entrar, pequenos detalhes que me lembravam que, finalmente, a escuridão havia ficado para trás. A justiça já tinha feito sua parte, mas a minha verdadeira vitória estava em cada passo rumo à independência. Abri uma conta em meu nome, cuidei das finanças, recuperei documentos que ele havia escondido. Comecei a trabalhar em meio período em um projeto comunitário de apoio a mulheres. E lá encontrei uma nova família, mulheres que entenderam minhas cicatrizes sem precisar que eu dissesse uma palavra.
Houve noites difíceis, claro. Pesadelos. Flashbacks. Mas toda vez que eu acordava assustada, bastava ouvir a respiração suave do meu bebê para lembrar. Eu não estou mais sozinha. Eu venci. Um momento marcou a virada definitiva. Quando fechei a porta do meu novo lar e, pela primeira vez, girei a chave sabendo que ninguém mais poderia tirá-la de mim. Era simbólico, mas também libertador. Eu não era mais a mulher que implorava por liberdade. Eu era a mulher que a conquistou. Se há algo que essa experiência me ensinou, é que amor nunca deve vir acompanhado de medo. Que respeito não é um luxo, é um direito. E que cada uma de nós merece viver sem correntes invisíveis. E agora, eu quero falar diretamente com você que está assistindo. Já passou por algo parecido? Ou conhece alguém que precisou lutar pela própria liberdade? Compartilhe sua história nos comentários. Sua voz pode ser o apoio que outra pessoa precisa para encontrar coragem. Se essa história tocou você, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Juntos, podemos mostrar que nenhuma corrente é forte o suficiente para apagar a esperança. Compartilhe este vídeo para que outras mulheres possam encontrar coragem em suas próprias batalhas. Inscreva-se no canal. Nossa comunidade é um farol de esperança para aquelas que ainda estão nas sombras. E nos comentários, deixe uma palavra para a mulher que ainda não encontrou sua força. Às vezes, tudo o que precisamos é saber que não estamos sozinhas. O legado que escolhi deixar não é de dor, mas de resiliência. Porque agora eu sei que nenhuma tempestade dura para sempre, e depois da chuva, não apenas sobrevivemos, florescemos com uma beleza que só as mais duras batalhas podem revelar.